20 manifestações de burocracia, Mao Tse-tung. 1. Há pouco conhecimento até o mais alto nível. Quem aí está situado não compreende a opinião das massas, não investigam nem estudam, não captam a política concreta, não realizam trabalho ideológico nem político, estão divorciados da realidade, das massas e da direção do partido. Constantemente dão ordens, e essas ordens geralmente são errôneas. Certamente conduzem mal o país e o povo. Por qualquer motivo, criam obstáculos à adesão consistente ao partido, à sua linha e à sua política, e são incapazes de lidar com o povo. 2. São presunçosos, satisfeitos de si e discutem política sem nenhum propósito. Não entendem seu trabalho, são subjetivamente unilaterais, descuidados, não escutam o povo e são truculentos e arbitrários. Forçam as ordens, não prestam atenção na realidade, mantêm um controle cego. Essa é a burocracia autoritária. 3. Esses sujeitos estão muito ocupados de manhã à noite, trabalham o ano inteiro, não examinam o povo nem investigam os assuntos, não estudam política, não confiam nas massas, não preparam suas declarações nem planejam seu trabalho. Assim é a burocracia sem cérebro e desorientada. Em outras palavras, esta é a displicência. 4. Sua atitude burocrática é imensa. Não podem ter nenhuma direção, são egoístas, batem seus gongos para iluminar seu caminho, fazem com que o povo os tema só de olhar para sua cara, cometem todo tipo de abusos contra o povo, seu estilo de trabalho é vasto, não tratam o povo igualitariamente. Essa é a burocracia dos super-senhores. 5. São ignorantes, têm vergonha de perguntar qualquer coisa, são exagerados e mentem, são falsos até não poder mais, atribuem os erros aos demais, mas os méritos a si mesmos, enganam e defraudam o governo central, mentem a seus superiores e burlam os seus subordinados, ocultam as faltas e atenuam os equívocos. Essa é a burocracia sem honra. 6. Não entendem de política, não executam seu trabalho, passam sua tarefa aos demais, não enfrentam suas responsabilidades, persistem, deixam as coisas de lado, são irracionais, perdem sua sagacidade e sua capacidade de atenção. É a burocracia irresponsável. 7. São negligentes com as coisas, subsistem como melhor podem, não têm responsabilidade perante o povo, invariavelmente cometem equívocos, se oferecem respeitosamente aos seus superiores e se mostram diferentes aos seus subordinados. São cuidadosos em todos os aspectos, são escorregadios como enguias. Essa é a burocracia daqueles que trabalham como funcionários e ganham a vida assim. 8. Não aprendem completamente a política, não progridem em seu trabalho. Sua maneira de falar é insossa, sem graça. Não têm orientação em sua forma de dirigir, descuidam de suas obrigações, mas cobram seu salário. Fazem as coisas para cobrir as aparências. Os preguiçosos, por exemplo, os latifundiários, não fazem nada, salvo se concentrar principalmente em sua própria ociosidade. Aqueles que trabalham duramente são virtuosos e não operam como funcionários, recebem maus tratos. Esta é a burocracia falaz e sem talento. 9. São estúpidos e confusos, incapazes de pensar por si mesmos. São pútridos, sensualistas. Atracam-se sem se saciar. Precisam muito de diligência e são inconstantes e ignorantes. Assim é a burocracia estúpida e inútil. 10. Querem que os outros leiam documentos. Os demais leem enquanto eles dormem. Criticam as coisas sem reparar nelas. Criticam os erros e culpam os outros, pois eles não têm nada a ver com os erros. Não discutem os assuntos, mas os deixam de lado e não prestam atenção a eles. São as pessoas de sim, senhor, para seus superiores. Pretendem, sem consegui-lo, compreender quem se encontra em posição inferior à sua. Gesticulam, reservam seus desacordos com quem está no mesmo nível que eles. Essa é a burocracia preguiçosa. 11.
Os escritórios do governo crescem cada vez mais, as coisas se tornam cada vez mais confusas. O número de funcionários é maior do que o de empregos. Esses sujeitos marcham em círculos, repreendem e disputam. Não se mostram propícios a trabalhar mais que o estritamente obrigatório. Tampouco cumprem suas tarefas concretas. Essa é a burocracia do governo. 12. Enchem de documentos e abusam da papelagem. Proliferam as instruções. Há numerosos relatórios não lidos que não são criticados. São preparadas muitas tabelas e gráficos dos que ninguém faz caso. As reuniões são numerosas e delas não sai nada. Existem muitas associações íntimas, mas nada se aprende. Essa é a burocracia da papelagem e do formalismo. 13. Buscam o prazer e evitam os aborrecimentos. Se comprometem em tratados furtivos. Uma pessoa chega a funcionário e toda a sua família é beneficiada. Uma pessoa alcança o nirvana e todos os seus íntimos ascendem aos céus. Celebram-se festas e reuniões e trocam-se presentes. Essa é a burocracia dos seletos, dos excepcionais. 14. Quando mais ascende um funcionário, pior se torna seu caráter. Suas exigências para se manter são cada vez maiores. Sua casa e seus imóveis são cada vez mais luxuosos, e sua possibilidade de obter coisas é maior a cada dia. Os estratos superiores obtêm a porção maior, enquanto que os inferiores obtêm os mais altos preços. Há extravagância e desperdício. O superior e o inferior, a direita e a esquerda levantam as mãos. Essa é a burocracia dos que se dão ares de funcionários. 15. São egoístas e satisfazem seus apetites particulares com os meios públicos. Correm furtos e se produzem especulações. Quanto mais devoram, mais anseiam, e nunca cedem e muito menos retrocedem. É a burocracia egoísta. 16. Lutam entre si pelo poder e o dinheiro. Tendem suas mãos ao partido. Querem fama e fortuna. Anseiam por cargos e, se não os obtêm, não ficam satisfeitos. Preferem ser gordos a serem magros e prestam grande atenção aos salários. Portam-se agradavelmente com seus camaradas se chega a ocasião, mas não se ocupam em absoluto das massas. É a burocracia que luta pelo poder e o dinheiro. 17. Uma direção plural não pode funcionar unida harmoniosamente. Seus integrantes trabalham em muitas direções e seu trabalho se transforma em um caos. Cada um trata de deslocar o outro. A cabeça se divorcia da base. Não há centralização, nem existe democracia. Essa é a burocracia desunida. 18. Não há organização. Dá-se emprego a amigos pessoais. Empreende-se o facciosismo. Mantém-se as relações de índole feudal. Formam-se quadrilhas para conseguir a satisfação de interesses particulares. Uns protegem outro. O indivíduo está colocado acima de qualquer outra coisa. Esses funcionários de enfeite prejudicam as massas. É a burocracia sectária. 19. Sua vontade revolucionária é frágil. Sua política degenerou e mudou seu caráter. Trabalham como se estivessem altamente qualificados. Dão a si próprio ares de funcionários. Não exercitam suas mentes nem suas mãos. Comem até se saciar todos os dias. Evitam facilmente o trabalho duro. Chamam um médico sem estar doentes. Excursionam até a costa do mar ou a montanha. Fazem as coisas superficialmente. Preocupam-se com os interesses pessoais, mas não se interessam minimamente pelas questões nacionais. Essa é a burocracia degenerada. 20. Fomentam tendências errôneas e o espírito reacionário. Tratam com pessoas más e toleram situações nocivas. Cometem atos ilegais, transgridem as leis, dedicam-se à especulação, constituem uma ameaça contra o partido e contra o Estado, suprimem a democracia, lutam e tomam vingança, violam leis e regulamentos, protegem o mal, não distinguem entre o inimigo e os nossos. Essa é a burocracia das tendências errôneas e da reação.